Olá, amigas e amigos do Justificando, aqui quem fala é André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que você pode ouvir todas as segundas-feiras às 9 da manhã, na 98.9 FM, a Rádio Brasil Atual. Hoje tô ao lado aqui, mais uma vez, da minha companheira Mabô. Chega mais, querida, a gente chega agora de um programa lindíssimo com o Glenn, né? Muito emocionante, amigo. Foi acho que marcante pra todos nós. Foi marcante pra todo mundo, então se você não escutou, gente, já sabe, episódio anterior, Roda Viva com Glenn Greenwald. Roda Viva é o nosso estilo, Roda Viva Just. Roda Viva Just, total. Bom, gente, tava olhando aqui no Twitter e vi que tinha uma galera pedindo pra comentar a intervenção da família Bolsonaro na investigação do caso Marielle. A gente tava com vontade de fazer algo sobre isso, mas eu tô com a impressão pessoal de que ainda tem muita coisa pra rolar, com certeza. História, não sei o que você acha, André. Então a gente vai guardar um pouquinho essa pauta. Sim. Mas tá anotada. A gente tá de olho, tá acompanhando, mas vocês sabem que a gente faz as coisas com responsabilidade aqui. Então, dá uma olhada no episódio anterior do Roda Viva, até o Glenn tem uma opinião sobre isso, sobre falar ou não, enfim. Vale a pena a gente esperar um pouquinho. Bom, gente, então, quando a gente aguarda esse desenrolar dessas investigações que parecem estar completamente viciadas, a gente trouxe também um tema que já estava agendado no nosso cronograma de novembro, pensando na possível estreia do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura. Então, preparamos um especial sobre esse, que foi um dos maiores líderes revolucionários do Brasil. Mesmo com a estreia do filme adiada, esse mês de novembro é o aniversário de 50 anos da morte do Marighella, e acho que se a figura dele causa ainda tanto receio a ponto da gente testemunhar essa bagunça na estreia do filme, acho que é justamente o momento que a gente mais tem que falar sobre esse cara. Certeza. Né? Então, para isso, a gente trouxe aqui o nosso colunista da casa, Márcio Sotelo Felipe, advogado, ex-procurador-geral do Estado, deu um show no nosso episódio anterior com Glenn Greenwald, engoliu a bancada do Roda Viva da Cultura inteira sozinho. Parabéns, queria receber aqui Márcio Sotelo Felipe, convidado de honra, né? Obrigado, chefe, pelos elogios, fico muito feliz. Foi fantástico. É um prazer estar aqui nesse programa aqui agora sobre o Marighella, com dois companheiros importantíssimos, né? Sim. Você vai apresentar, não vou dar spoiler. Né? Não, sem spoiler, deixa pra Mabô. Deixa pra Mabô, então Mas tá bom. Foi legal, como foi pra você gravar com o Glenn? Qual foi a sensação agora que estamos entre nós? A sensação de ter participado de uma conversa com um personagem que é histórico, né? Histórico. Um personagem que daqui a 50 anos, né, o trabalho dele vai estar sendo falado. Sim, com certeza. Alterou a história, talvez, do Ocidente, a história moderna, dos Estados Unidos, aqui no Brasil. A história do Brasil, muita coisa ainda pode acontecer como consequência do trabalho dele, que a gente ainda não sabe, né? Com certeza. Estamos esperando. Compondo aqui nossa bancada de hoje para falar sobre o Marighella, a gente tem também a Ana Corbusier, que é socióloga, foi militante da ALN e do Molipo. A Ana conviveu com o Marighella, depois ajudou a fundar o PT e a Consulta Popular, e está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história de vida e da convivência que ela teve com esse líder. Bem-vinda, Ana. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e, principalmente, é muito importante para a gente estar nesse momento que o país está vivendo tão difícil, que infelizmente traz memórias terríveis, né? É importante estar falando do que foi aquele outro momento, aquele outro golpe e aquela luta. Né? E por que a gente foi para a luta armada, porque muita gente critica isso e na verdade a gente não foi porque quis, a gente foi empurrado. Então, muito bem-vinda, Ana. Eu queria também trazer o nosso outro convidado para fechar o time. Temos a Tom Fon Filho, advogado e ex-militante da ALN. Seja bem-vindo, Fon. Muito obrigado. Eu espero que essa conversa nossa aqui seja uma conversa tão importante, a gente conseguiu fazer, quanto essa daí do Glenn Greenwald. Eu fiquei com inveja de vocês que participaram daquilo, queria estar aqui presentes também. Por que não me chamaram antes? Podia ter vindo. Que maravilha. Esse episódio é tão histórico quanto, né? Tem um efeito de contar a história do Brasil que é fantástico. Eu tô animadíssimo. Bom, antes da gente ir para o nosso primeiro bloco, eu queria, como sempre, agradecer a Rádio Brasil Atual, que nos recebe aqui nos estúdios e sempre nossa parceira aí na divulgação do conteúdo do Justificando. E é isso aí, bora começar o papo. Carlos Marighella nasceu em 1911 em Salvador.
foi político, escritor, revolucionário, filho da baiana Maria Rita do Nascimento e do imigrante italiano e anarquista Augusto Marighella. Foi descrito pelos Racionais como o super-herói mulato. Foi preso 3 vezes ao longo da sua vida como militante comunista e torturado durante a ditadura Vargas. Em 1945, com o fim do Estado Novo, Marighella foi posto em liberdade e conseguiu ser eleito deputado federal pela Bahia. Quando o Partido Comunista foi novamente cassado em 47, ele perdeu seu mandato e retornou para a clandestinidade. Com o início da ditadura militar em 1964, Marighella rompe com o PCB e funda o grupo conhecido como ALN, Ação Libertadora Nacional, organização guerrilheira e revolucionária que foi uma das principais opositoras do regime. Por conta da sua atuação, foi chamado de inimigo número 1 da ditadura e acabou sendo fuzilado em uma emboscada na Alameda Casa Branca há 50 anos, no dia 4 de novembro de 1969, em São Paulo. Bom, o público brasileiro acho que ainda não superou esse clima de censura do governo Bolsonaro e não está tendo acesso ao filme que vai contar a vida do Marighella, que foi baseado num livro do Mário Magalhães, que inclusive é uma super obra, quem quiser saber um pouquinho mais da história de vida dele, tá tudo lá, mas enfim, agora a gente tem acesso a algumas pessoas que podem contar um pouquinho dessa história por suas perspectivas pessoais. Então, eu acho que pra gente começar esse bate-papo, eu gostaria de perguntar primeiro pra vocês, como que vocês iniciaram essa jornada política até entender que a situação do país estava incontornável e a saída era apenas pela luta armada? Como que se construiu a jornada política de vocês até esse estopim? Então, no meu caso, eu estava fazendo faculdade e a gente fazia passeata porque a gente estava lutando contra a lei Suplicy de Lacerda. E tinha 1,5 milhão de estudantes fora da escola, que queriam fazer faculdade, mas não tinham acesso. Então a luta era essa, né? Quer dizer, lutar para que eles pudessem ter acesso à faculdade, à universidade. Só que a gente não podia, a gente saía na rua e a repressão botava cavalo em cima da gente e cachorro. E então a coisa foi se radicalizando, porque na medida em que eles punham os cavalos, os cachorros, a gente também se defendia. Houve até episódios, isso acontecia na Maria Antônia, também é interessante contextualizar, porque o que acontecia na Maria Antônia, diferentemente do campus atual da faculdade da USP, a Maria Antônia concentrava as pessoas, então muitos cursos ali, tinha alguns também ali na travessa da Maria Antônia, então as pessoas se comunicavam mais, se reuniam mais. Era uma situação diferente geograficamente também. Só para quem não é de São Paulo, que escuta a gente saber, a Maria Antônia é uma rua aqui em Higienópolis, né, num bairro de São Paulo, que tinha na época a faculdade da USP e o Mackenzie, um de frente para o outro. Então, tinha uma efervescência estudantil ali, né? E o Mackenzie era uma faculdade reacionária de direita. Lá surgiu o CCC, né, que era o Comando de Caça aos Comunistas. O próprio nome diz o que era, né? E a gente tentando fazer uma luta pacífica, a gente saía na rua, aí a gente saía de casalzinho, porque tinha que estar driblando o tempo todo a repressão. E a coisa foi se radicalizando, houve até virada de carro, queimou carro, e também nessa luta com o Mackenzie morreu um estudante. E aí a coisa ficou mais feia. Mas a gente foi para a luta armada porque não havia mais espaço nenhum para fazer política. A gente não conseguia. A política é a guerra é a política por outros meios, né? Então, foi isso, quer dizer, tá bom que o Marighella estava influenciado, porque ele tinha estado em Cuba, tinha influência do Regis Debray, que tinha escrito a teoria do foco, tinha muitas influências, mas a gente, eu acho que não teria ido se não fosse tamanha radicalização. Por isso que eu me preocupo com hoje, né? E eu acho que hoje, quer dizer, eles são capazes de chegar nisso, porque eles só falam nisso em armas. Naquela época, já diziam, os militares diziam que a gente estava com armas e preparando o que eles chamavam de revolução comunista, porque tudo é comunismo, né? Eles não sabem, não tem noção, assim, do
que é socialismo, comunismo, enfim. E então eles já tinham os fake news, né? Já mentiam muito sobre a gente, já naquela época. E isso me indignava muito. Então, a minha visão é essa. A gente foi porque foi levado a isso. Não tinha como. O FON tem... E você, FON? Então você foi do movimento estudantil para a LN, você não passou por uma organização, pelo PCB? Não, eu não passei. Até foi engraçado, porque eu estava procurando, eu achava que eu fazia serviço social. Meu marido não me deixava trabalhar, então eu fazia serviço social. Eu achava que aquilo não ia levar a nada, era angustiante. Toda semana eu levava uma cesta básica para as mulheres. E toda semana você come, então não resolve. Aí eu comecei a procurar, porque eu achava que a pessoa sozinha não faz nada. Tinha que se organizar. E eu comecei a procurar. E a primeira pessoa que eu achei que eu conhecia, que era do PCB justamente, era aquele arquiteto Joaquim Guedes. Aí eu perguntei para ele o que dava para fazer, né? Ele virou para mim e disse, dar testemunho no trabalho. Eu falei, gente, isso aí tá me soando muito católico. Religioso. Que coisa. Aí fui procurar, continuei procurando. E também outro que eu achava que estava no PCB. Quem era? O Aloysio Nunes. Nossa. E ele que me levou, pasmem, porque ele era muito ligado ao Marighella, né? Ele que me levou para a LN. Olha só, ele disse, nunca vou esquecer essa frase, eu tenho uma coisa melhor para você. Eu digo, porque eu não concordo com o PCB, mas é a única coisa que eu sei que está organizada, porque eu tinha filho pequeno e cozinhava, enfim, vida de mulher, né? Eu não tinha tempo de fazer política estudantil. Eu mal ia nas passeatas. Então eu não sabia dos grupos, quem estava organizado, sabe? Eu só queria me organizar. Eu não tinha muita escolha, digamos assim. Aí ele disse, eu tenho uma coisa melhor para você, e me levou para a LN. Foi assim. O Aloysio Nunes já fez coisa boa na vida, né? Pelo jeito. Coisa boa. Ele foi mas motorista. Sabe o que é? Ele gosta muito do poder. Ele foi motorista do Marighella, né? No assalto ao trem. E você, Fon, como é que No meu foi? caso, vai começar um momento comédia, né? Porque, na verdade, eu era o sujeito mais bobão que existia. Como assim? Como assim? Eu não tinha militância nenhuma antes do golpe militar. Eu lia os jornais pendurados nas bancas de jornal, tal. Tinha notícia de que estava acontecendo, Revolução Cubana, tal, isso daí. Que naquele tempo botava assim, pendurado na banca de jornal, botava o jornal, só que os jornais tinham umas mancadas, que era chegar e colocar uma notícia, e na hora que ficava mais interessante, continua na página 7. Nossa. Que era para as pessoas comprarem o jornal para ver como é que continuava na página 7. Mas eu, como não tinha dinheiro, não comprava o jornal, eu ficava sempre parado naquilo. Então, por isso que eu digo que eu era um bobão. E agora, a prova de que eu era um bobão é o seguinte, no dia 19 de março, teve a Marcha da Família com Deus pela Propriedade, né? Pela liberdade. Mas é quase isso, né? Que a gente brinca tanto com o negócio que era pela propriedade que a gente ganhou. Não, era liberdade mesmo. Sim. Eles chamavam de Marcha da Família com Deus pela liberdade. É que depois a gente ficou fazendo tanta brincadeira com esse negócio que era pela propriedade que eu acabo repetindo mais dessa forma. Mas então, eu trabalhava no escritório de um advogado na Praça da Sé. Nesse dia dessa Marcha da Família, aí, todo mundo, o comércio todo fechou, tal, para soltar o pessoal para ir participar da manifestação. Eu trabalhava na Praça da Sé e morava na Avenida São João, em frente ali ao Lago do Aroche. E para chegar lá, ir do trabalho para minha casa, eu tinha que passar pela Praça da República, onde estava sendo montada a passeata. Aí eu passo lá na Praça da República, o pessoal tá montando a passeata, eu fico olhando, aí um sujeito tá estendendo uma faixa, aí ele vira pra mim, segura aqui desse lado. Aí eu fui e segurei na faixa É igual a cena do Chaplin no Tempos Modernos, que alguém dá uma bandeira na mão dele e ele se ferra, vai preso. E aí saiu a passeata e eu saí com a passeata segurando a faixa. A passeata foi para a Avenida São João, Conselheiro Crispiniano, Viaduto do Chá, Largo de São Francisco. Quando chega no Lago de São Francisco, eu me dei conta, pera lá, eu tô voltando para o lugar de onde eu saí. Aí eu falei, tô indo embora, tal, aí eu larguei a marcha ali naquele pedaço.
conversa. Então, isso daí para vocês verem que como realmente não tinha nenhum tipo de militância, nem de consciência, né, para militar, para saber o que era que estava acontecendo, tal, nada disso. Mas aí depois, quando teve alguns dias depois, né, o golpe, aí rapidamente a gente vai tendo que tomar consciência do que está acontecendo. Aí você tomou dimensão do que estava rolando depois, então, desse evento. Sim, porque, na verdade, aquilo sacudiu o país, sacudiu a gente também. Pô, está acontecendo isso daí e tal, vamos ver o que está acontecendo. E começava a ter notícias, né, de gente que estava sendo torturada e tal. E entre essas coisas assim, teve um fato que, para mim, impactou bastante. Né? Eu estava agora há pouco falando que a prisão do Gregório Bezerra, para mim, teve um impacto muito grande. Porque saiu numa revista, a revista O Cruzeiro, fotografias do Gregório Bezerra, um dirigente comunista que tinha na época, que já era uma pessoa de idade, devia ter uns 50, 60 anos naquele tempo. E ele foi preso no interior do estado de Pernambuco, levado para Recife e amarrado e arrastado pelas ruas de Recife, descalço, só de calção, e ele foi aquilo. E eu vi as fotografias numa revista, a revista O Cruzeiro, tá certo? Deixavam aberta na banca de jornal, e me impressionou muito a atitude daquele sujeito, tal, né? Como ele ia ali naquela situação, tal. O sujeito quem? Você diz o policial? Como? Com quem? O Gregório Bezerra. O Gregório Bezerra. E me impressionou muito. E aí me impressionou tanto que eu falei, pô, não pode ser que quem tá certo é quem tá puxando o cara, tal. Porque em filme de mocinho que a gente via, tal, os bandidos que faziam aquilo. Então, o elemento, assim, de comparação para quem era o bandido, quem era o mocinho, para mim, era aquilo que a gente via nos filmes. Aí, então, para mim, o mocinho era o Gregório Bezerra. E eu achei que ele tinha muita dignidade e tal, não sei da quanto. Aí eu falei, pô, se esse cara é comunista e é assim, tal, então eu quero ser comunista também, porque eu também quero ser mocinho, tal. Eu quero ter essa dignidade e tal, desse cara aí, tal. Etc. Desculpa, corrigi só uma coisa que o André falou, tal, que Marighella rompeu com o PCB. Marighella não rompeu com o PCB. Marighella começou uma discussão dentro do PCB para que se verificasse por que tinha havido golpe e não tinha havido nenhuma resistência. Tá? Porque o PCB, todo mundo, tal, todos os trabalhadores tinham sido pegos de surpresa, despreparados, não foi possível reagir nada. Então Marighella começa a fazer essa discussão. Tem a prisão dele, quando ele é solto, ele escreve um livro que fala do momento da prisão dele, né? Porque quando ele é preso, ele entra num cinema, dá um tiro nele, e ele continua resistindo para dificultar que o levem. E aí depois, quando ele é solto, ele escreve um livro, porque resistia à prisão, né? Mostrando justamente isso, que precisava resistir. Isso já durante a ditadura, pós-golpe. Sim, né? Logo depois do golpe. Ele é preso em maio, se não me engano. E aí ele fica um tempo preso, acho que alguns meses, 6 meses, algo assim. Aí ele é solto, naquele tempo ainda tinha habeas corpus, ele consegue o habeas corpus, é solto. E ele vai nas redações dos jornais lá do Rio de Janeiro. Tal. Tem uma fotografia, inclusive, que é muito comum, que é essa que ele tá meio virado assim para trás, tal, que é uma fotografia que foi tirada lá no Jornal do Brasil, quando ele foi explicar por que ele tinha resistido à prisão. E nessa, Marighella traça uma linha de fazer essa discussão dentro do Partido Comunista, porque já estava programado que ia haver um congresso do Partido Comunista, o 6º Congresso do Partido Comunista já estava programado para ver. Então ele começa um processo de luta interna. Por isso que eu estava corrigindo, que ele não rompeu com o PCB. Pelo contrário, ele queria ganhar a maioria, se tornar a maioria para dar a linha no PCB. Quando isso não acontece, aí que ele funda a LN. Sim, ele é expulso do PCB. Ele renuncia. Ele era membro da comissão executiva do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Ele vai a Cuba. Quando ele vai a Cuba para participar de uma conferência que teve da Organização Latino-Americana de Solidariedade, ele é expulso, o PCB expulsa ele. Quando expulsa ele do PCB, continua ainda tal pessoal
O pessoal se organiza em torno de uma corrente chamada Agrupamento Comunista de São Paulo. Mas começam a ser expulsos outras pessoas, tá certo? Por exemplo, Rafael Martinelli, companheiro que está vivo até hoje, tal, dirigente sindical, naquela época era dirigente da CGT e tal, foi expulso também. Paulo Canabrava, que está vivo também, ainda hoje, tal, foi expulso também. Então a direção do PCB começou a expulsar os companheiros, tal, que estavam organizando essa luta interna para que a gente conseguisse ganhar a maioria lá dentro do PCB. Em 1968, um ano depois, é que ele cria a LN. Em relação a toda essa questão da luta armada que vocês falaram, que vocês se sentiram impelidos a entrar nesse caminho porque eram as circunstâncias que vocês tinham ali no momento, mas passado mais de 50 anos, qual a visão que vocês têm hoje, enfim, de todo esse processo e que autocrítica vocês acreditam que a esquerda deve fazer da experiência da luta armada? Se é que tem que fazer autocrítica, né? Eu não acho nada que tem que fazer autocrítica. Eu acho que nós não tínhamos saída, tinha que fazer, e que a gente podia ter ganho, de repente. Como os sandinistas ganharam na Nicarágua, como os cubanos ganharam em Cuba, entendeu? A gente não ganhou por, sei lá, N fatores. Outro dia, nós demos uma entrevista, o Fon falou que a própria morte, o assassinato do Marighella foi um fator que influenciou, porque ele era uma tremenda liderança. Tinha experiência, tinha uma visão de mundo incrível, né? Era um intelectual e um lutador, um militante. Era uma pessoa que cativava, que arrastava, que, enfim, a morte dele foi um duro golpe, um muito duro golpe. Nossa, perdi o fio. Eu vou, aproveitando então que ela parou, eu vou concordar um pouco com a Ana e vou discordar. Eu acho o seguinte, que a gente tinha mesmo que ir para a luta armada, tá certo? Ela já disse, da primeira vez que ela falou, já disse, porque na verdade foi havendo um fechamento dos espaços políticos, foi havendo uma militarização de todos os espaços políticos. Intervenção dos sindicatos, do movimento estudantil sendo posto fora da lei, até o ápice que foi o ato institucional número 5. Então, ali foi... Mas já antes disso, por exemplo, em 1965 houve eleição para governadores em 5 estados, que naquele tempo a eleição não era no Brasil todo, tal, ao mesmo tempo, dependia. Naquele tempo a federação, digamos assim, tinha mais força, não era essa centralização que acontece hoje e tal. Nos 5 estados em que houve eleição, os candidatos que apoiavam a ditadura ostensivamente foram derrotados. O que eles fizeram? Dissolveram os partidos políticos então existentes e, pelas regras que criaram, certo? Que estabeleceram, permitiram a criação de partidos políticos. Agora, as regras diziam que tinha que ter um determinado número de congressistas, deputados federais, senadores. Mas por essas mesmas regras só dava para fundar 2 partidos. E quase que não deu para fundar 2. Porque a maior parte dos caras correu para ficar no partido que ostensivamente ia apoiar a ditadura, que era a Aliança Renovadora Nacional. Que foi preciso que os militares dissessem, uma parte de vocês aí volta e vai lá pro outro, senão não vai dar para construir o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e aí vão dizer que nós aqui também estamos com a mesma regra dos partidos comunistas de ter partido único. Só para ter uma ideia, Tancredo Neves, no começo, estava dentro da arena. É nessa daí de que precisava vir gente para cá que Tancredo Neves vem e se torna MDB, tá certo? Depois que ele, no final, ele é eleito presidente na coisa, ele era MDBista, tal, tudo aquilo. Mas ele foi um cara que veio assim, de contramão, porque precisava, senão não fundava. Então, todos os espaços políticos foram sendo fechados. Por isso, tá certo? Entendi que era justificado, tal, que a gente fosse para a luta armada. Marighella aponta isso claramente. Até a minha própria participação. Eu estava completaria 18 anos, tá certo? Em 1965. Marighella, então, me chama e vai fazer o serviço militar. Eu vou fazer serviço militar, a gente tá contra os milicos, eu vou tal, não sei da conta. Porque a gente vai ter, provavelmente, que pegar em armas. E se a gente tiver que pegar em armas,
As armas que nós vamos usar são as armas que as Forças Armadas daqui usam. Então tem que ir para lá para conhecer essas armas dele. Mas as armas não vêm de Cuba? Não tem esse negócio não. Nós vamos ter que usar as armas daqui mesmo. O ouro de Moscou era mentira, né? Aí que eu fiquei sabendo que era tudo mentira, aquele negócio de ouro de Moscou e tal. Daí que o Márcio falou agora, né? Então fui lá para fazer serviço militar por conta disso. Então veja, era necessário. Agora, por que eu disse que uma coisa ia discordar? Porque é verdade, a gente sofreu um golpe muito forte em 1969, quando Marighella é morto. Mas também a gente não conseguiu enxergar mudanças que estavam acontecendo. Porque lá, em 1968 até 1973, começou um processo de mudança do chamado milagre econômico brasileiro. Mas o que aconteceu é que, com esse milagre econômico brasileiro, isso daí, tal desenvolvimento econômico muito acelerado, começou a haver emprego, muita gente do campo veio para a cidade e começou a ter emprego aqui também, gente que nunca tinha ganhado dinheiro, salário em dinheiro, de repente estava numa economia monetarizada, tal. Então, essas mudanças, nós que sobrevivemos a Marighella, não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar que, olha, morreu nosso comandante. Logo em seguida morre o segundo, o lugar-tenente de Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, Toledo e tal. E a gente não foi vendo o seguinte, nós tínhamos sim que ter feito um recuo para estudar na nova situação, como é que a gente ia e fazia tal e etc. E aí nós fomos militarmente derrotados, mas também por uma coisa que a gente não conseguiu avaliar politicamente. Tá? Então eu acho que a autocrítica não é pelo caminho que a gente adotou, é que no meio do caminho tinha uma pedra. Acho justo. Quer falar alguma coisa? Sim. Ana e Atom. Eu convivo hoje com muita gente que conheceu Marighella, né? O Atom há alguns anos. E eu venho colecionando algumas histórias sobre o Marighella. O José Luiz Del Roio, por exemplo, nosso companheiro, né? Ô, Márcio, só falar, o José Luiz Del Roio, ele esteve aqui no programa número 3 com a gente, né? Sobre sim, exatamente. O que podemos aprender com militantes antiditadura de 1964. Exatamente, foi um belo programa que nós fizemos aqui. O Del Roio, por exemplo, conta uma história. No dia 13 de março, uma semana antes da Marcha da Família, no dia 13 de março de 1964, houve o comício da Central do Brasil, né, que o João Goulart anunciou as reformas de base, né, aquelas reformas que, no ponto de vista, se não tivesse havido o golpe, teriam transformado o Brasil, né, de um país semi-agrário atrasado numa potência, né, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma administrativa, teria mudado esse país. O golpe foi dado para que aquelas reformas, né, o golpe estava sendo gestado, mas para aquelas reformas, aquele novo país não surgisse. E o Del Roio conta que, menino, da idade que vocês tinham na época, 17, 18 anos, já era militante do PCB. Ele foi todo animado para o Rio de Janeiro, participar do comício da Central e acabou encontrando com Marighella, lá no Rio de Janeiro, num prédio vizinho à Central do Brasil, vizinho do local do comício, fizeram uma pequena reunião, e todos animadíssimos. Aí o Marighella vira e fala, olha, a coisa vai ficar feia, não é bem assim como vocês estão pensando, né? E o Del Roio conta que aquilo foi uma ducha de água fria, né? Ele ficou muito aborrecido, né? Ele ficou puto da vida. A gente pode falar puto da vida no podcast? Pode, várias vezes. Pode, várias vezes. Ele ficou puto da vida do Marighella, com o Marighella. Esse episódio mostra que a inteligência política do Marighella, né? Por exemplo, é um depoimento. Eu queria que vocês que vocês fizessem também algumas considerações sobre isso, sobre esses aspectos pessoais do Marighella, a inteligência política dele, a inteligência estratégica dele, a coragem pessoal. Aqui o Atom acabou de mencionar o episódio do Rio de Janeiro, né? Ele foragido, clandestino, se vê perseguido no Rio de Janeiro, entra no cinema, a polícia entra no cinema e ele enfrenta sozinho, né?
sozinho, absolutamente sozinho, né, a polícia dentro de um cinema. Quer dizer, um homem de uma grande coragem pessoal. Quer dizer, era um ser humano especial pela sua coragem, pela sua inteligência, pela sua dedicação, né, à causa do povo brasileiro, um verdadeiro líder revolucionário. Então eu queria que vocês comentassem, falassem alguma coisa sobre Carlos Marighella, ser humano, personalidade política. Modesto, muito modesto. Meu pai quis se reunir com ele. Meu pai era Roland Corbusier, foi deputado no Rio de Janeiro, na Constituinte da Guanabara, depois entrou na vaga do Brizola, quando o Brizola foi governador, e meu pai foi deputado federal também. Tem até uma foto clássica dele com o Marighella, que me emociona, o Marighella de branco, falando na fundação do Comitê de Solidariedade a Cuba. E meu pai de terno sentado do lado dele. Está no livro do Mário Magalhães, está numa porção de lugares. Bom, meu pai quis depois, quando o Marighella já estava clandestino, isso depois do golpe, ele quis encontrar o Marighella. E eu organizei um encontro, né? Imagina só. Era um encontro de titãs. Aí o meu pai pergunta para ele, entre outras muitas coisas, né? Ele pergunta, e quantos homens você tem? O Marighella vira assim, 500. Imagina, no Brasil, você ter 500 homens não é nada, né? Mas assim, sabe, ele não fazia a mínima questão de mostrar serviço. Nenhuma questão. Aí meu pai louco pra, né, entrar na luta, né? Mas ele conhecia meu pai, né? Ele sacou que meu pai era um intelectual e que ele tinha um papel mais importante. Também tinha muita coragem pessoal, mas que ele tinha um papel mais importante fazendo o que ele fazia, que ele era jornalista. Então, quer dizer, o Marighella era uma pessoa assim que muito modesta, muito mesmo. E muito sem medo, como você falou. Eu levava ele pro ponto lá dele, lugar onde ele estava ficando lá em Higienópolis, do lado da Polícia Federal. Eu disse, ai Preto, mas que loucura você aqui do lado da Polícia Federal. E se é ótimo, gente, é o melhor lugar, é estar perto dos homens. E também, quando não estava lá, estava na casa do Carlos Knapp, que era no Jardim Europa, a 200 metros do comandante do 2º Exército. Quando o comandante do 2º Exército descobriu que o Marighella se hospedava lá, ele transformou a casa num ninho de metralhador. Ele ficou apavorado, entendeu? Deu até acidentes, porque os caras estavam com os nervos tão à flor da pele. Passou um rapaz, amassou um maço de cigarro, jogou no chão, atiraram no rapaz, feriram o rapaz na perna. E o Marighella do lado, e na boa, entendeu? Hospedado na casa do Carlos Knapp. Aí ele falou da modéstia aí, mas eu achei que isso é uma coisa também que podia chegar aí. Essa modéstia não era também aquele negócio que não impactava, não, tal. Ele... Tem algumas pessoas que têm, assim, uma qualidade que você encontra uma vez e tal, você sai... Pô, que cara... Ele era um cara desse, que você encontrava com ele a primeira vez. Não é que ele fizesse questão de discursar, ele não era um sujeito discursivo assim e tal, não. Ele conversava, mas ele conversava e ele tinha uma capacidade de convencimento, assim. Então, essa capacidade de convencimento dele também mexia com a gente, né? Com certeza. Arrastava a gente também nisso daí. Por isso também que eu falo que o Fidel fala uma coisa assim, né, do Che também, né? Quando o pessoal fala, derrota tal no Che lá na Bolívia, não prova que estava errado tal, né? E o Fidel fala, não necessariamente, ele tem derrotas na história que não, porque poderia ter acontecido a mesma coisa lá em Cuba. O Fidel fala, né, quando eles desembarcam em Cuba, na expedição do Grama, sofre a emboscada lá em Alegria de Pio tal, e praticamente 12 pessoas. E sobram só 12 pessoas. O Che quase que morre também, Fidel quase que morre também. Se tivesse morrido Fidel, se tivesse morrido o Che ali e tal, não sei das quantas, pronto, tinha acabado tudo. Então tem essas coisas que a gente depende no processo histórico de coisas que a gente não controla. Eu queria falar um pouquinho sobre um tema meio espinhoso. Eu queria falar
falar sobre a morte do Marighella, as circunstâncias que acabaram levando ao assassinato dele na Alameda Casa Branca e a questão dos dominicanos. Acho que é bom dar uma contextualizada, porque eu não sei se todo mundo conhece a polêmica. Eu vou dar uma contextualizada. Em um certo momento, se eu estiver errado, porque eu não fui testemunha da história, né? Testemunha ocular da história, mas... Não sou testemunha ocular dessa história, não estava nem do lado de um, nem do lado do outro. Era a morte do repórter, testemunha ocular da história. Em um determinado momento, o convento dos dominicanos que ficavam no convento das Perdizes, né, se torna uma rede de apoio da ALN. Nunca se envolveram diretamente na luta armada, era outro tipo de apoio que eles davam, que os dominicanos davam, e em certo momento, aí eu não sei exatamente qual foi o detalhe, o Fleury chega nos dominicanos e percebe e se dá conta de que havia um vínculo entre os dominicanos e o Marighella. É por este vínculo que ele acaba conseguindo emboscar o Marighella na Alameda Casa Branca, e nesta emboscada, um dos dominicanos, né, acabou, de algum modo, entregando o ponto em que o Marighella ia estar na Alameda Casa Branca. Eu estou levantando isso aí assim, como um dado histórico, porque eu acho que é importante para a história, né, que há versões sobre a participação, sobre a responsabilidade ou não dos dominicanos nisto, né. Eu acho que é importante levantar esse ponto como um ponto histórico, um ponto jornalístico, né? O que vocês podem relatar sobre isso? Eu acho o seguinte, os dominicanos foram muito torturados e falaram na tortura. Agora, o que acontece? Eu tenho origem católica também, então por isso que eu sei como que funciona a cabeça, né? O católico, de verdade, né, é treinado, é educado para ser herói santo, mártir principalmente, porque o martírio possibilita a santidade. Então, tem que ser mártir. Mas só que a gente nunca tem a oportunidade de ser mártir. E eles tiveram. Eu atribuo a isso o suicídio do Frei Tito depois lá na Europa. Entendeu? O cara não coincidiu com o seu projeto. Ele não conseguiu estar à altura daquilo que ele mesmo esperava dele. Que era de ser mártir. Entendeu? Para mim é isso. E de fato eles entregaram. Eu não julgo ninguém que foi torturado, até porque eu não fui. Mas independente de ser ou não ser, eu acho que não dá para julgar. O que eu noto assim, o pessoal do Partido Comunista Brasileiro tinha mais formação que a gente e segurou mais. O Fon pode me concordar ou não comigo. A gente não tinha essa formação toda, entendeu? A gente não tinha, a gente entrou, você viu ele falar, ele fez 18 anos, quer dizer, eu era um pouco mais velha, mas não tinha também nem experiência, nem formação suficiente, né, para enfrentar uma barra dessas. Sob tortura, não dá para julgar, eu não, pelo menos não me arrogo o direito de julgar. Mas entregaram. Aquele livro do Frei Beto, ele que me perdoe, mas eu não acho verdadeiro aquele livro, porque ele procura desculpar, procura explicar, né? E eu acho que ele não bota o dedo na ferida, entendeu? Então, a meu ver, é isso. Eu de certa forma vejo também como embora com algumas diferenças também. A gente sempre, sabe aquele negócio comunista, tal, não sei quantas, a gente chega por caminhos diferentes, tal, mas vai um pouco todo mundo no mesmo rumo. O que eu digo é o seguinte, parece que não tem dúvida, por exemplo, de que com o Paulo Tarso Venceslau, num talão de cheque foi anotado um número de telefone que se verificou que era o número de telefone do convento dos dominicanos. Era esse o episódio que eu não lembrava. Como é que o Fleury chega no convento dos dominicanos? Foi o talão de cheque do Paulo... Do Paulo Tarso Venceslau. Paulo Tarso Venceslau. Chegou. Tá certo? Aí então chegam lá no convento dos dominicanos. São presos Fernando, Ivo, Roberto Romano. Foi preso também. Lá no Rio Grande do Sul é preso Frei Beto. E através dessa... Eles foram realmente bastante
bastante torturados, tá certo? Até porque quando tem a prisão do pessoal já de Ibiúna, eles vão fazer passeata na frente do DOPS para pressionar, para soltar o pessoal que tinha sido preso, os estudantes tinham sido presos em Ibiúna e tal. E na hora que chega aquele negócio, o pessoal, o Fleury, ele se demonstra, né, toda a sua animalidade, tá certo? Na tortura, tal. Foi isso. E aí, nesse negócio, chegam a telefone da livraria Duas Cidades. Eu entendo o seguinte, Frei Beto diz que tinha havido uma infiltração dentro da LN, alguém anteriormente, então que de certa forma já saberiam disso e que colocaram aquele negócio nas costas do Frei Ivo e do Fernando, com o sentido de desmoralizar a igreja e atrapalhar as relações dos cristãos com o processo revolucionário, com a LN especificamente. Vamos admitir que isso tenha acontecido, eu não descarto que isso tenha acontecido. O que eu acho que tem o momento tal da fraqueza, e eu estou falando o momento da fraqueza não com o sentido de condenar, né? Eu concordo com a Ana quando ela fala, tá certo, do sofrimento que aí foi imposto. É que no momento em que atende o telefone, tá lá Marighella, eu não quero dizer que eu faria de modo diferente, eu não quero de maneira nenhuma dizer isso daí. A única coisa que me passa pela cabeça era o seguinte, é que era a pessoa mais importante, não só dentro da organização, mas de todo o processo revolucionário brasileiro naquele momento. Acho que seria importante esclarecer o que aconteceu na livraria. Tá certo. Toca o telefone. Gente, a cena tá toda, a cena contada do ponto de vista dos freis tá toda no filme Batismo de Sangue, que é um filme muito difícil, mas se alguém tiver com estômago pra ver, dá pra ver a versão deles no filme. Sim, e a história é a seguinte, já sabia então que iriam ligar que Marighella ligaria para a livraria Duas Cidades, onde trabalhava somente para confirmar que iria haver o encontro. Já estava o local e a hora, já estava tudo pré-determinado. E atende o telefone e de lá vem, então, o pessoal avisando, o próprio Marighella fala, tal, dizendo, então, que vai haver o encontro. A única coisa que era possível imaginar que eles pudessem fazer, diante, quer se a versão do Frei Beto, tal, do infiltrado, fosse a correta, seja a outra versão qualquer de que alguém outro ou os próprios freis tivessem falado, tá certo, quando foram torturados, a única coisa que podia ser feita naquela hora era dizer, foge. Uhum. Se dissesse foge, opa. Aí eles iam ter que segurar uma bronca também, né? Salvava o Marighella e morria, talvez. Sim. Ou era torturado. Com certeza. Tá certo? Até a morte. Provavelmente, se o Fleury já tinha se mostrado bestial torturando antes, imagine o que ele não faria por vingança numa situação dessas. Então, a gente tem também levar isso em conta, tá certo? Eu concordo com a Ana, não dá para ficar querendo agora estabelecer culpas e etc. Certeza. Os próprios presos políticos sempre fugiram dessa discussão com o mesmo objetivo também, tá certo? De que não se levasse, tá certo? A uma coisa seguinte, tá vendo? Não se pode confiar nesses religiosos, tal, e etc, etc. Não, para nós eles são merecedores de confiança, sim, tá certo? Foram militantes, revolucionários, sim, tal. Cometeram erros? Todos nós cometemos erros também, então não vamos nesse tipo de coisa. Olha, eu peguei aqui, hoje eu fiz uma pesquisa e peguei as manchetes de jornais do dia seguinte à morte do Marighella, todas detonando os dominicanos. Que coisa. Assim, ó. Estado de São Paulo, 5/11, dia seguinte. Os padres comandam o terror que matou o Marighella? Jornal da Tarde, 5/11. E os frades o traíram. Jornal da Tarde, 5/11. Como o Marighella foi traído pelo terror. Todos em cima dos dominicanos. Marighella encontra seus amigos frades e depois cai morto. Jornal da Tarde, 5/11. O padre fala, é a sentença de morte de Marighella. Jornal da Tarde, 6/11.
toda a imprensa... Isso destabiliza o movimento inteiro. Toda a imprensa jogou. E vejam, vamos pegar só essa última. Em cima Os frades falam, é a sentença de morte de Marighella. Eles estão reconhecendo que eles foram lá para matar Marighella. Eles não foram lá para prender Marighella, eles foram lá para matar, tá certo? Foi uma emboscada cujo objetivo era matar. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso mesmo, a Comissão Nacional da Verdade reconheceu que Marighella foi assassinado quando já estava em mãos da repressão. A própria Comissão de Anistia também reconheceu isso, tá certo? Por isso fala, não houve ali uma resistência à prisão. Até porque o que se sabe com certeza que ele tinha era a cápsula de cianureto, né? Que ele carregava tal para se matar se viessem prendê-lo, tá certo? Mas os caras estavam com tanto medo, foram para lá matá-lo e tinham tanto medo dele que acabaram matando a investigadora Estela Borges Morato, acabaram matando um dentista alemão que estava passando na rua. Passava pela Casa Branca sem ter nada a ver com nada, simplesmente teve o azar de transitar por ali, foi. Então, gente, a gente já caminhando já pro final do nosso episódio, queria escutar de vocês, então, por que Marighella era considerado o inimigo número 1 da ditadura? E por que ele foi tão perseguido? Eu diria que Marighella, agora, ainda é inimigo público. Por que tem essa perseguição contra o filme do Wagner Moura? Há outros filmes sobre Marighella, documentários. O problema do filme do Wagner Moura é de que não é um documentário. É um filme, tá certo? Montado como ficção, contando a história de uma personalidade ao mesmo estilo que fazem, tá certo? Os cineastas europeus e principalmente norte-americanos quando contam história, que mostram o papel que George Washington desempenhou, que Abraham Lincoln desempenhou, e eles estão com medo de que Marighella vai ser apresentado com isso daí. Porque Marighella, ele cumpre hoje o mesmo papel que cumpriu naquele momento. Marighella é um símbolo muito forte. Assim como foi um símbolo de resistência à ditadura naquele momento, ele é um símbolo também de resistência hoje. Por quê? Veja, ele cria uma organização, aqui ele dá o nome de Ação Libertadora Nacional. Porque para ele, o que era importante, o elemento chave, a contradição principal que tinha naquele momento do processo, era a contradição que havia entre o imperialismo norte-americano e o povo brasileiro. Do mesmo jeito agora, este golpe quanto aquele golpe são dados pelo mesmo motivo, de completar a submissão, de completar a entrega do patrimônio nacional, dos nossos recursos, tá certo? Ao imperialismo norte-americano. Então Marighella, ele continua sendo hoje revisitado. Eu tô muito contente aí nas manifestações que a gente tá vendo, na juventude vem, e a juventude em todo lugar, tem gente criando torneio de futebol de salão Carlos Marighella. Tá certo? Músicas falando de Carlos Marighella. Ele é um símbolo que carrega esse povo no caminho dessa resistência. Então, ele é inimigo público número 1 hoje, como foi inimigo público número 1 naquele tempo. É o que o nosso colunista Marcelo Semer, que não pôde estar aqui hoje, disse outro dia aqui, quando nós estávamos comentando, preparando o roteiro. Eles têm medo do Marighella até hoje. Exato. E sabe o que eu fiquei pensando? Vocês comentaram aquela história
do fato de já em 64, no pré-golpe, o cara ter uma visão, talvez essa seja a grande lição que o Marighella deixa para a esquerda como um todo, de não sair festejando no calor do momento, ter cautela para fazer essa leitura política, assim, com o pé no chão. Não sei, o que vocês acham que é a grande lição de visão que o Marighella deixa pra gente, de legado? Eu acho que tem várias grandes lições. Acho que a primeira é essa, tá certo? Que vale a pena lutar. É dele reivindicar uma coisa que ele fala. Então, o que você é tal? E ele diz, eu sou apenas um mulato baiano. Com isso daí, olha, ele chega e ele reivindica, de certa forma, uma negritude, não com esse sentido que nós damos hoje. Não é com isso. Mulato, naquele momento, significava um homem do povo, o homem mais simples do povo. É com esse sentido que ele reivindica. Mas ele já reivindica, né, uma negritude. E ele reivindica também tradição cultural, nacionalidade, patriotismo, tal, tudo isso daí. Então, esses elementos aí, tá certo? Ele continua aparecendo tal como um elemento chave, tal, para isso daí. Veja que nós tivemos outros revolucionários também muito importantes, Luiz Carlos Prestes, Carlos Lamarca, tá certo? Mas por que Carlos Lamarca também participou da resistência armada, da luta armada, também foi morto numa emboscada, tal. Por que não se fala tanto de Carlos Lamarca, tal, e etc? É porque ele, por sua contribuição, tal, foi menos importante? Não é. É porque Carlos Marighella, ele é símbolo, tá certo? Ele tá na nossa, na camiseta, no peito da gente, esse retrato dele, como tá um retrato do Che. Carlos Marighella é o nosso Che. Agora tem uma pessoa aqui, um outro colunista da casa que não se aguentou. Ele precisa entrar, ele tava aqui esperando. Vai entrar, Patrick? Não, hoje não. Mas ele não se aguentou. Patrick Mariano, seja bem-vindo ao final do nosso programa. Não, é quase assim, quase como se eu estivesse ouvindo o programa e pudesse ser o ouvinte que faz uma intervenção do nada. Mas eu queria aproveitar os dois aqui. Duas coisas. A primeira é, como que foi o impacto da morte dele pra vocês naquela época? Como vocês sentiram a morte dele? O que vocês pensaram? Se tiveram tempo pra pensar ou se... E uma última questão era, qual a última lembrança que vocês guardam dele, assim, daquela época? Tipo, qual o último momento que vocês encontraram com ele? Se isso tá bem gravado na memória de vocês. Bom, pra mim, quando ele morreu, foi como se tivesse tirado o tapete de mim. Eu me senti órfã. Eu era ligadíssima a meu pai, no entanto, eu não senti quando meu pai morreu, até porque estava doente, estava velhinho, doente, sofrendo. O que eu senti de orfandade quando o Marighella morreu, fiquei arrasada. Ele tinha mania de abotoar a camisa, aqui tinha sempre 2 botões, ele abotoava cruzado, para não ter que abotoar os 2, ele abotoava esse aqui. E eu fiquei olhando naquela foto da Veja, ele jogado dentro daquele Fusca, eu fiquei tentando ver porque o que acontece, eu só tinha visto ele de peruca, ele usava uma peruca horrorosa. Horrível. Bom, mas usava peruca. Não é horrível, é ridícula. Mas disfarçava, né? Mas isso muda a cara da pessoa. Então eu não conseguia, só pela cara, ter certeza que era ele. Eu quis crer que não era. E fiquei procurando a história do botão, sabe? E não achei, porque a foto era pequena, não dava pra ver, né? Então o que eu senti naquele momento foi isso. Qual foi a outra coisa que você perguntou? Qual a última lembrança que você tem dele vivo? Dele comendo uma salsicha, tranquilamente, uma salsicha. Ele era muito parco, assim, na comida, não parecia baiano, não era glutão, né? Glutão, não que ele seja glutão, mas enfim, ele era parco na comida. E aí, comendo uma salsicha, assim, tranquilamente, conversando. Acho que é a última memória que eu tenho dele. Mais do que no carro, levando ele pra lá, pra cá. Eu estava no Rio de Janeiro, quando ele foi assassinado. Estava ouvindo, em ondas curtas, o jogo do Corinthians, quando dão a notícia, tá certo, de que ele teria morrido. Primeiro, não acredito. Eu estava vendo esse jogo.
É teu time, Santos, né? Santos, exatamente, era Santos e Corinthians. Eu tava vendo esse jogo. Sim, eu ouvindo no rádio Ondas Curtas, aquele tempo no rádio Ondas Curtas chiado, pra frente, tinha que ficar com ele encostado pra ouvir tal, e etc. Uma sensação de desespero. Depois vem mais informação, tal, não sei lá. Desespero absoluto. Foi um desespero que se prolongou durante algum tempo, né? E a última vez foi lá no Rio de Janeiro mesmo, mas não foi... Foi antes do sequestro do embaixador americano. Eu fui lá para o Rio de Janeiro e ele me chamou para... que tinha um plano que envolvia o Carlos Eugênio Clemente, que estava fazendo serviço militar no Forte de Copacabana, e tinha um plano de colocar uma bomba no paiol do Forte de Copacabana, tal, e etc. E eu tinha feito treinamento em Cuba, tal, não sei quantas, então era considerado o explosivista, né? E foi a última vez que eu estive com Marighella, foi... Só uma dica aqui. Enquanto não sai o filme do Wagner Moura, tem um documentário no YouTube. Para achar, eu acho que basta colocar aqui, eu tô com o ícone aqui no WhatsApp, colocar Marighella, filme completo, HD 2012, Marighella, filme completo. Vocês vão achar esse documentário, que acho que foi feito por uma... Isa Greenspan, sobrinha dele. Foi feito pela sobrinha dele. Sobrinha da Clara Scharf. Na verdade, sobrinha da Clara. Dele. Então Agora isso. Tem outros. Tem outros que a gente Tem outros filmes. Tem um do Silvio Tendler. Eu não me lembro o nome do filme do Silvio Tendler. Tem um outro do Carlos Pronzato, que agora foi posto no YouTube. O nome é Quem Samba Fica. E referências de leitura, o que vocês têm que recomendar? Tem o livro do Mário Magalhães, que é já virou um clássico, né? Já. Eu também recomendo. É esse aí. Acho que as próprias obras do Marighella, né? Vai ter... Sim, inclusive vai ser feito um lançamento agora. Na terça-feira da Mas já existe uma publicação. Organizou uma coletânea, né? Está sendo lançado agora esses dias. Mas já existe uma outra publicação que foi feita em 1979, escritos de Carlos Marighella, tá certo? Foi feita a publicação por ex-companheiros da LN. A gente que estava saindo da cadeia fez essa publicação. E essa já existe em formato digital, correndo aí na internet. Dá para achar isso daí. Muita história. Queria agradecer a Ana, queria agradecer ao Fon. Márcio, mais uma vez, obrigado. Patrick entrou aqui no final dos 48 do segundo tempo. Muito bom. Então, gente, assim a gente encerra o nosso programa. Uma boa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ficamos no aguardo do lançamento do filme e acho que fica como um registro aí da história para a posteridade, para as gerações que não conhecem o Marighella. Todas as falas de vocês hoje, com certeza, deixam uma contribuição para a gente aprender aí, aumentar nosso repertório sobre esse líder, né? Total, gente, se vocês seguem a gente, não segue ainda o nosso podcast, por favor, aperta aí o botão seguir. Já sabe, curte a gente no YouTube também, toda semana. Tá sendo uma semana mais especial que a outra. A gente vem numa levada com Preta Ferreira, com Glenn Greenwald, agora com Marighella. Assim, é muita coisa boa ao mesmo tempo. Obrigado, Márcio. Obrigado, eu que agradeço, André, e uma honra estar aqui com dois filhos do povo brasileiro, dois grandes militantes, Ana e Atom. Obrigado, Márcio, Mabô, André. Me chama de volta, hein? Certamente vai voltar. Ana, obrigado também. Obrigada, viu? A gente se emociona. Tamo junto, gente. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, beijo.